A gente sabe que é muito difícil encontrar material de qualidade para a prova do concurso da Petrobras aqui na internet. E é por isso que a gente está disponibilizando algumas aulas gratuitas do nosso preparatório para você estudar. Mas caso você queira que outras aulas gratuitas assim sejam postadas também, a gente vai precisar que você curta esse vídeo e se inscreva no nosso canal, porque assim a gente vai entender que as pessoas estão se interessando por materiais de estudos mais densos e completos, como esse que você vai ver. E para ser avisado quando outros vídeos assim forem postados, clica no sininho também para você ser notificado. E depois dá uma olhada aqui embaixo na descrição desse vídeo que tem um link para você baixar materiais que vão te ajudar muito nos estudos. Então aguarda a vinheta que a aula já está começando. Olá, essa é a aula número 4 do nosso curso, do nosso módulo de transformadores. Na aula de hoje, irei comentar sobre transformadores trifásicos, autotransformadores e transformadores de múltiplos enrolamentos. Em relação a esse último tópico, eu quero trazer uma contextualização mais teórica, porque de fato a abordagem feita nas nossas provas e questões em relação a esse tópico, geralmente é uma abordagem teórica. Ok? Eu destaco que, diferentemente das aulas anteriores, essa aula eu não coloquei nenhum exercício para resolvermos. Contudo, na nossa próxima aula, nós teremos uma aula totalmente prática. Então, nós vamos explorar os tópicos de hoje na próxima aula e também revisar os tópicos das outras aulas, ok? Vamos começar. Para aproveitar ao máximo o conteúdo, tenha um copo d'água por perto. Tente assistir a aula com o fone de ouvido para, de fato, canalizar a tua atenção para esse momento e até mesmo não atrapalhar as pessoas ao seu redor. Tente assistir a aula pelo computador ou notebook para ter uma boa visualização e saiba que se você só tiver como assistir a aula pelo celular, também é uma alternativa viável. Lembre-se que essa aula é uma gravação, você pode, e não somente pode, mas deve focar nas resoluções, nos comentários, na teoria e depois você complementa as suas anotações. E ainda destaco que é interessante, após assistir a gravação, você consultar o arquivo digital da apresentação, porque é nesse arquivo que eu acrescento comentários quando pertinente e também faço correções quando tiver alguma necessidade. Vamos falar agora sobre transformadores trifásicos. Eles podem ser montados a partir de 3 transformadores monofásicos ou construídos por apenas um núcleo comum. Então, o que eu estou te dizendo? Que você pode gerar um transformador trifásico através de 3 monofásicos, ou de fato você pode comprar um equipamento construído já para operar no layout do transformador trifásico. E aí, na perspectiva desse transformador de núcleo comum, o que você enxerga como vantagem? Você precisa entender que esse transformador de núcleo comum ele é mais barato, então ele tem um menor custo. O seu peso também é menor. E, além disso, ele vai ocupar um espaço menor. Então, a tua aplicação ela pode determinar qual layout aqui você precisa ter. Porque o que acontece? Geralmente, você tem a construção de um transformador trifásico a partir de 3 monofásicos
em aplicações onde você já tem dois transformadores monofásicos e aí você, teoricamente, só teria que comprar mais um monofásico para montar o transformador trifásico. E aí, dentro dessa visão, de fato, é mais econômico você comprar apenas um monofásico para gerar essa operação. Agora, se você tiver que partir do início, entre comprar 3 monofásicos ou um trifásico de núcleo comum, a segunda opção ela é mais barata. Beleza? E dentro da perspectiva aqui do espaço, você precisa ter noção exatamente da localidade onde o seu dispositivo ele vai ser inserido. E entender que é possível que não caiba 3 monofásicos, mas um de núcleo comum possa ser condizente ali com o tamanho do local. Ainda dentro da análise de rendimento, que foi até um comentário que eu fiz na aula anterior, então se você quiser saber um pouquinho mais sobre rendimento, assista a aula anterior, mas em relação ao comparativo do rendimento dos transformadores trifásicos de núcleo comum com os que são montados a partir de 3 monofásicos, você não tem muita diferença no rendimento não. Mas, se for para diferenciar, sutilmente melhor o rendimento do de núcleo comum. Ligações. Então, aqui você precisa entender que dentro daquele layout de montar um transformador trifásico a partir de 3 monofásicos, isso te possibilita uma variação no layout das ligações. E aí, é importante observar que essa variação ela é uma variação existente tanto para o primário como para o secundário. Quais são as principais variações aqui? Ligações, letra A, estrela, triângulo. Você usa esse tipo de ligação para abaixar o valor da tensão. Então, é uma ligação usada no abaixamento de uma tensão alta para uma média barra baixa. E, nessa ligação, você pode ter neutro para aterramento no lado de alta. Okay? O layout de estrela possibilita isso. Segunda ligação, triângulo-estrela. Não tem muito o que comentar aqui. É só importante destacar que a gente usa essa ligação para fornecer uma alta tensão. Então, é um contexto de elevação de tensão. Triângulo, triângulo. E aqui é interessante você observar uma particularidade que eu vou explanar futuramente, ainda na aula de hoje, que é uma configuração que a gente chama de delta aberto. Mas vamos com calma, olha só. A ligação triângulo-triângulo permite tirar um dos 3 transformadores monofásicos que estão dispostos para formar um trifásico e você tira um monofásico por uma necessidade de conserto ou manutenção, sem desativar o sistema completo. Então, se você tem uma aplicação onde de fato você não pode desligar o sistema, é até interessante essa questão de montar o transformador trifásico a partir de 3 monofásicos. Você só vai ter que analisar de fato a questão do espaço, do investimento para implementar isso. E o que acontece quando no layout de um transformador trifásico montado por um banco de transformadores monofásicos, o que acontece quando eu tiro um? Eu vou ter o valor nominal reduzido a 58% do valor do banco original. E aí, na configuração delta aberto, que é um comentário que eu vou fazer daqui a pouquinho, vocês vão ver de onde saiu esse valor de 58%. Por fim, eu quero comentar sobre a ligação estrela-estrela, que ela é raramente utilizada por causa das dificuldades geradas
pela corrente de excitação nessa conjectura. Eu quero aproveitar então agora esse espaço para evidenciar o seguinte. Então eu vou pensar aqui, ó, ligação estrela-estrela. Eu quero trazer a equação padrão de um transformador e mostrar para vocês que, de acordo com a ligação, eu posso ter algumas modificações. Então essa aqui é a equação que de fato a gente aprende lá na introdução do curso. Agora, quando a minha ligação ela é y-delta, você vai ter... Deixa eu só otimizar aqui o espaço. Eu estou com medo de não conseguir colocar tudo na tela. Então, repetindo. Vamos agora para a ligação y-delta. Como é que fica aqui, ó? Tensão de linha no primário, dividido pelo número de espiras, né, no primário. Isso vai ser igual à razão da tensão de linha no secundário, também pelo número de espiras, mas multiplicado por raiz de 3. Então, a mudança na minha ligação é de fato evidencia que a equação fundamental do transformador vai ter uma nova interpretação. Vamos agora para a ligação delta-delta. Aqui você volta para a nossa equação fundamental. E na delta y, também vamos ter uma variação. Que é essa aqui. Ok? É importante ter em mente essas equações. Pronto, vamos agora falar da configuração delta aberto. O que muda aqui? Que é exatamente enxerguem que a configuração delta aberto é o comentário sobre esse tipo de ligação. Quando a gente pensa na potência do delta aberto dividido pela minha potência trifásica, nós vamos ter o seguinte equacionamento: raiz de 3 produto da tensão pela corrente, e aqui embaixo 3 vezes o produto da tensão pela corrente. Vamos lá. Eu estou falando de uma interpretação para carga resistiva. Ok? E aí aqui você enxerga de fato aquele valor de redução que eu comentei. Tudo bem? O último tópico que eu quero falar sobre transformadores trifásicos é em relação à nomenclatura. Você pode se deparar, e aqui eu trouxe um exemplo,
DYN11. Essa nomenclatura ela te traz algumas informações sobre o teu transformador e que podem ser úteis para o teu exercício. D faz referência a primário em delta. No caso, primário porque é a primeira letra, então a primeira letra faz referência ao primário, a segunda ao secundário. Então, D para delta, Y para estrela. E no layout de estrela, ainda pode vir YN para falar que é estrela com nêutron. Tudo bem? E esse 11, qual é a ideia? Esse 11, quando você multiplica por 30, você encontra o valor de defasagem entre o primário e secundário. Então, você sempre vai ter um número que você vai multiplicar por 30 para achar essa defasagem. E é assim que você vai interpretar a nomenclatura utilizada em questões para falar de transformadores trifásicos. Autotransformadores. Vamos ver qual é a aplicação aqui. Nós temos um transformador de 2 bobinas que foi modificado por meio de ligações elétricas. E para suportar a tensão de funcionamento, os enrolamentos desses autotransformadores devem ser isolados de maneira adequada. Nós dizemos que quando a relação ela é próxima de 1 para 1, os autotransformadores eles são mais baratos que um transformador monofásico e os autotransformadores possuem reatância de dispersão menores, eles também possuem menos perdas e valores menores em relação às correntes de excitação. Principais equações. Então, essas equações aqui, você observa que essa notaçãozinha faz referência ao valor do teu autotransformador. Então, você tem aqui a tua relação de transformação do teu autotransformador e aqui tu tem a tua potência do teu autotransformador. Você consegue expressar aqui em função dos valores de tensão ou até mesmo da relação de transformação do teu transformador convencional. E no aspecto da potência, você até enxerga o quê? Você enxerga que a potência nominal aqui do autotransformador ela será superior à potência do transformador convencional de 2 enrolamentos. E essa diferença é em função da adição de uma potência transferida por conexão física. Beleza? Lembrando aqui que eu estou considerando o layout do meu autotransformador como elevador de tensão, tá? Até digo o seguinte, que se nós tivermos um layout do autotransformador para abaixador de tensão, essas fórmulas elas serão simplesmente invertidas. Vamos agora falar dos transformadores de múltiplos enrolamentos. Então, eles são utilizados para interconectar 3 ou mais circuitos que podem ter tensões diferentes. Com esse propósito, esse equipamento ele é mais eficiente e custa menos que o convencional. Então, a gente está dizendo o seguinte, que se eu preciso interconectar 3 ou mais circuitos com tensões diferentes, é interessante usar um transformador de múltiplos enrolamentos do que usar o transformador convencional. Em relação a esse transformador, a gente faz uma simplificação. Nós costumamos desprezar a corrente de excitação.
vamos ver alguns casos particulares de transformadores de múltiplos enrolamentos. Então, transformador com um primário e múltiplos secundários são utilizados em fontes de alimentação contínua com saídas múltiplas. Isso aqui geralmente aparece na eletrônica de potência. Os transformadores usados para fornecimento de energia elétrica têm, na maioria das vezes, dois secundários de 120 volts conectados em série. E aí você enxerga exatamente isso, que o transformador com primário e múltiplos secundários é conveniente para esse layout aqui da distribuição. Outro cenário. Agora nós estamos falando de um banco trifásico de transformadores de múltiplos enrolamentos. E aí, o que nós temos? Nós temos um cenário capaz de alimentar um enorme sistema de distribuição a partir de dois ou mais sistemas de transmissão que operam com tensões diferentes. A última aplicação, quero falar sobre banco trifásico de transformadores com um terceiro conjunto de enrolamento. Aqui, nós conseguimos conectar dois sistemas de transmissão de diferentes tensões e esse terceiro conjunto ele atua fornecendo tensão, muito utilizado para fins auxiliares em subestações ou na alimentação de um sistema de distribuição local. No terceiro enrolamento, é possível conectar elementos para corrigir o fator de potência ou regular a tensão. Que elementos nós podemos conectar para fazer isso? Capacitores estáticos ou até mesmo condensadores síncronos. Ainda temos tempo e eu queria conversar com vocês sobre transformadores em paralelo. O que acontece? Quando você tem uma carga que demanda potência muito alta, você pode conectar transformadores em paralelo para alimentar essa carga. Okay? Isso aqui é até uma interpretação interessante que você pode ponderar, principalmente em relação ao custo-benefício. Eu já tenho um certo transformador. Se eu compro um outro transformador com uma potência não tão grande, mas quando eu conecto com o transformador que eu já tenho, em paralelo, eu consigo alimentar uma carga que demanda muita potência. Isso é um cenário. O outro cenário seria você já comprar um transformador para alimentar essa carga. Qual é o cenário mais vantajoso? Entende? Então, você tem margem para ponderar isso. E aí, nesse cenário aqui, existem algumas equações interessantes. Por exemplo, essa equação. Essa notação de subíndice 1 e 2 é em relação ao transformador 1 e transformador 2, tá? Então, eu estou te dizendo que eu consigo calcular a minha potência total solicitada pela carga em função das impedâncias dos transformadores e em função da potência demandada do transformador. Eu fiz aqui a equação para o 1, mas eu poderia fazer exatamente com a analogia para a potência demandada pelo segundo transformador. São equações idênticas. E para eu calcular S1, se eu tiver a potência total solicitada pela carga, eu posso, em função aqui dos valores nominais de cada trafo, calcular S1 e S2. Então seria aqui, essa equação para calcular S1 e para o cálculo de S2 você tem uma equação análoga. Beleza?
referências básicas do nosso curso. Eu agradeço pelo seu tempo e até a próxima. E aí, curtiu? Então não se esquece de se inscrever no nosso canal para ser notificado de mais vídeos como esse. E pode comentar aqui embaixo que a gente vai ter o maior prazer de responder a sua dúvida. É isso então, galera. Valeu e até mais.